Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Jovens na Ciência. E eu queria começar uma série nova de vídeos que eles introduzam alguns tópicos interessantes da física. E aí eu vou repartir esses vídeos em algumas etapas. Primeiro eu vou introduzir, né, o conceito, o tópico que seja. E aí depois a gente vai fazer um ou dois exercícios para contextualizar, para a gente ver a aplicabilidade daquilo que a gente aprendeu. Eu acho que isso é bem interessante. É uma forma boa de se afixar o que se foi aprendido, para não ficar abstrato e depois acabar esquecendo. Então eu vou procurar explorar essa didática. E o problema que eu escolhi aqui para começar é um dos mais... Bom, essa frase vai ficar um pouco estranha, mas é um dos problemas mais clássicos da mecânica quântica. Falei que a frase ia ficar estranha, mas é um dos primeiros que a gente encontra quando vai estudar quântica, e é justamente o problema da partícula confinada em uma caixa. E aí a gente já vai ver o que isso significa. E apesar de, a priori, essa problematização parecer abstrata, a gente vai ver que tem sim aplicação. E é isso aí, e eu já volto com os desenhos. Bom, então aqui o que a gente tem? A gente tem uma corda, certo? É a mesma corda nos três casos aqui, presa em duas extremidades, e ela vai oscilar, certo? A diferença aqui está justamente nos comprimentos de onda, como a gente pode ver aqui. E o que é isso então? Isso aqui é o famoso caso da onda estacionária, certo? Que a gente vê lá em ondulatória. E, bom, talvez a gente possa pensar, mas o que isso tem a ver com quântica? Tudo. Se a gente lembrar, como eu já passei em alguns artigos, muito da quântica envolve conceitos ondulatórios, certo? Justamente lá pelo comportamento dual onda e partícula. E com essa analogia de ondas, a gente vai usar a condição das ondas estacionárias para poder delimitar os níveis de energia quantizados, eu já vou explicar isso, que uma partícula pode assumir dentro de uma caixa. Eu também já vou explicar o que isso significa. Mas vamos só retomar esse conceito da ondulatória aqui de ondas estacionárias e depois a gente vai introduzir ele no nosso caso aqui da quântica. Então vamos lá. Aqui, só a título de exemplo, a gente tem uma corda com comprimento 100 centímetros. A corda é a mesma, então o comprimento dela não muda, certo? E aqui, quantos comprimentos de onda a gente tem nessa primeira figura aqui? A gente tem metade de um comprimento de onda, certo? Porque para a gente ter um comprimento de onda inteiro, a gente ia precisar de duas metades dessa aqui, que nem está representado aqui, certo? Então aqui a gente tem meio comprimento de onda. Esse meio comprimento de onda, eu vou escrever aqui embaixo. Aqui do lado é melhor. Esse meio comprimento de onda vai ter que ser justamente os 100 centímetros, que é o comprimento da corda, certo? E aí, a partir disso aqui, a gente consegue achar qual que é o comprimento de onda da onda inteira, né? É só passar o 2 multiplicando, daria 200, certo? Bom, mas aqui, só para a gente colocar melhor explicadinho o que a gente fez, a gente pegou o comprimento da corda, que é 100, né? Colocou o tanto de comprimento de onda que cabe aqui, no caso metade de um comprimento de onda, igualou. E aí, a partir disso aqui, a gente consegue achar o comprimento de onda total. Bom, beleza. Vamos fazer o mesmo aqui para o segundo caso. Quantos comprimentos de onda a gente tem aqui? Quantas metades de comprimento de onda a gente tem aqui? A gente tem duas metades, certo? Ou seja, uma onda inteira. Se a gente tem duas metades, então vamos lá. O comprimento da corda inteiro é igual às duas metades do comprimento de onda, que vai ser igual a 100. De novo, certo? Beleza. E aqui, nesse terceiro caso, quantos comprimentos de onda a gente tem? Ó, a gente tem
um comprimento de onda inteiro, que nem está aqui, 1 e mais metade, certo? Então a gente tem 1,5. Vamos escrever isso aqui também. Então, o comprimento da corda vai caber 1,5, que é a mesma coisa que a gente escrever 3 meios, vezes o comprimento de onda. Aqui eu vou escrever os índices aqui só para diferenciar os comprimentos de onda. Isso aqui tem que ser igual aos 100 centímetros, que é o comprimento da corda, que é a mesma, certo? Beleza. Aí aqui, a partir disso aqui, a gente de novo consegue calcular os comprimentos de onda. Então aqui, para o comprimento de onda 1, quanto que vai ser? 100 vezes 2, 200. Aqui, esse 2 corta com esse 2. Comprimento de onda, no segundo caso, 100 centímetros. Aqui, esse 2 passa multiplicando, 200. 200 dividido por 3. Bom, então aqui, a partir desses exemplos, a gente consegue inferir uma fórmula que vai generalizar isso aqui, certo? Então, de novo, a gente vai ter o comprimento da corda, L, vai ser igual ao número de metades que a gente tem, de metade de comprimento de onda, que eu me refiro. Aqui no primeiro é uma metade, né? Aqui são 2 metades, que é uma inteira, e aqui são 3 metades, que é um comprimento de onda e meio. Então, a gente vai ter o número de metades vezes o comprimento de onda, e esse índice aqui vai ser referente ao número de metades também, certo? É os índices que eu escrevi aqui, esse 1, 2 e 3. O 2, que é referente justamente às metades, que a gente tanto falou agora. E pronto, aqui a gente tem a condição para uma onda estacionária em uma corda de comprimento L. Então, essa aqui a ideia básica do que a gente vai se interessar agora em escrever. E é isso aí. E eu já retomo aqui. Bom, então aqui só retomando o pensamento, eu tinha adiantado um pouquinho aqui, que nem tá dando pra ver, mas é porque o telefone aqui de casa tocou e eu tive que atender. Mas vamos lá. Então, a gente tem uma partícula dentro de uma caixa e ela não vai poder sair dessa caixa porque ela está confinada. O que quer dizer que ela está confinada? Quer dizer que essas paredes aqui dessa caixa, elas vão ser representadas por um potencial de energia infinito. Então, por ser infinito, a partícula não vai conseguir sair dessa caixa, tá? Nem se a gente considerar efeito de tunelamento, justamente porque o potencial é infinito. Analogamente, seria como se você tivesse um foguete, esse foguete tivesse massa infinita, ele nunca ia conseguir deixar a Terra, certo? Então, é no mesmo sentido. Ele fica restrito a não sair da Terra. Aqui, em uma analogia, é semelhante para a nossa partícula. Eu acabei esquecendo de comentar, mas o potencial dentro da caixa é zero. Só nos lados da caixa que é infinito. Dentro da caixa o potencial é zero, então a partícula pode existir ali dentro sem problemas. Por isso que ela só pode ficar naquela região de dentro da caixa. Então a gente vai ter a partícula dentro dessa caixa. E aqui a gente está vendo que os dois lados dessa caixa impõem o limite para a existência dessa partícula. Que nem a gente tinha aqui no caso das cordas, né? Os dois pontos aqui que a corda está presa impõem o limite para a existência dessa corda. Beleza. Então aqui a gente tem a nossa partícula. Justamente pelo comportamento dual de onda e partícula, a partícula, aqui no caso, vai se comportar como uma onda. Então ela vai ser representada pela função de onda que a gente já falou aqui em alguns artigos. Bom, a função de onda, que a gente vai entrar depois, provavelmente em outros vídeos, ela vai ser tal que ela vai ter essa carinha aqui. Aí depois eu mostro certinho como é que a gente faz para achar essa função de onda. Então essa aqui é a nossa função de onda. Eu vou escrever de lápis aqui. Espero que não fique ruim. Essa aqui vai ser a nossa função de onda 1. Eu escrevi 1 porque é do mesmo caso aqui, que é a metade de um comprimento de onda.
certo? Que nem a gente tinha visto aqui. Só para ter certeza que não gerou confusão, eu não quis dizer que o psi, né, essa letrinha da direita que representa a função de onda, é o lambda, que é o comprimento de onda. Não, são duas coisas diferentes. O que eu me referi nessa fala anterior foi que ali no caso da função de onda com índice 1, vai ser o mesmo caso da oscilação da corda com metade de um comprimento de onda. Ou seja, para n é igual a 1. Beleza, certo. Então, aqui a gente vai ter aquela mesma condição de L é igual a N vezes lambda sobre 2. É a mesma condição que se aplica aqui, já que a gente vai ter uma partícula, uma onda no caso, né, limitada por 2 pontos, uma onda estacionária. Então a partícula vai se comportar como uma onda estacionária aqui no caso, seguindo essa delimitação aqui, essa restrição que a gente tinha considerado. Show de bola. Aí o que a gente consegue fazer a partir disso? Deixa eu pegar mais uma folha aqui. Aqui está então. A gente sabe que a energia cinética é dada por E é igual a m, que é a massa da partícula, vezes v quadrado, que é a velocidade dela, dividido por 2. Beleza? A gente também sabe que dá para escrever isso como p quadrado por 2m. E por que isso? P é o momento linear. O momento linear é P é igual a m vezes v. Se a gente reescrever isso aqui, a gente pode escrever p quadrado, que é m quadrado vezes v quadrado, dividido por 2m. Isso aqui é o quê? Corta esse, é m v quadrado sobre 2, que é a energia cinética da partícula justamente. Beleza. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui. Desse jeito aqui, perdão. Beleza. E por que a gente fez isso? Porque também agora a gente pode usar a relação do Louis de Broglie, que nem a gente já discutiu aqui também não no canal do YouTube, mas está no meu site e na página do Facebook. A gente sabe, a partir da relação de Louis de Broglie, espero ter pronunciado o nome certo, que vai ser a constante de Planck dividido, constante de Planck, esse Hzinho aqui, dividido pelo comprimento de onda. Então, a gente pode reescrever isso aqui, vai ser uma reescritura fenomenal, dá para até fazer uma nova constituição, de tanto que a gente vai reescrever coisa aqui. Então, esse aqui vai ser H lambda ao quadrado, né, que é esse P quadrado, dividido por 2m. Beleza. Fazer aqui um passo a passo. H quadrado alfa quadrado dividido por 2m. Eu vou continuar escrevendo aqui embaixo. H quadrado lambda quadrado. Se a gente está dividindo, é a mesma coisa que a gente multiplicar pelo inverso. Então, multiplica por 1 sobre 2m. Isso aqui vai ser igual a h quadrado sobre 2m lambda ao quadrado. Esse lambda aqui eu já vou começar escrevendo ele com o índice n lá que a gente tinha visto, que vai representar o número de metades de comprimento de onda, que nem a gente já viu. Beleza. Aí agora a gente retoma aqui na nossa condição da onda estacionária. Se a gente quiser o comprimento de onda só, a gente pode isolar para obter o comprimento de onda. Eu tenho que ficar olhando a câmera aqui porque eu não sei se está pegando. Então, o lambda vai ser o 2 vezes L, que é o comprimento da corda, que no caso em questão não vai ser uma corda, mas vai ser o comprimento da caixa. Então, a caixa de comprimento L. Então, isso aqui é o L, certo? Isso aqui é o L.
dividido por N. Beleza. Aí com isso aqui em mãos, a gente consegue vir e substituir nessa relaçãozinha aqui. Eu realmente espero que esteja dando para ver na câmera, aí no vídeo. Talvez aqui esteja ficando um pouco pequeno, mas aí se vocês puderem me dar um feedback de como que tá dando para ver, que aqui parece que tá dando para ver razoável. Mas aí qualquer coisa vocês falam que eu tento escrever maior nas próximas vezes. Aí beleza, então é o h quadrado dividido por 2m vezes 1 sobre lambda ao quadrado. É a mesma coisa, só escrevi separado para a gente substituir mais fácil agora. Vou deixar esse aqui em cima. E aí agora é só a gente realizar a substituição. H quadrado dividido por 2m vezes 1 sobre 2L N ao quadrado. Que vai ser igual a h quadrado 2m 4L quadrado dividido por n ao quadrado. Aí o h quadrado aqui dividido por 2m vezes n ao quadrado dividido por 4L ao quadrado, certo? Que a gente tem aqui uma divisão de fração, então esse n vai lá para cima. Beleza. E aí a gente tem, então, isso aqui tudo é energia, certo? Isso aqui tudo é energia. A gente está continuando aquela formulinha não, aquela equaçãozinha lá de cima. Beleza, então isso aqui tudo é energia. E aí o que a gente chega aqui no final? Que a energia é igual ao constante de Planck ao quadrado vezes o número de metades de comprimento de onda ao quadrado dividido por 8m, que é a massa, dividido pela largura da caixa ao quadrado. Beleza. E a gente pode ainda reescrever isso aqui como essa porção toda aqui vai ser o nível 1 de energia da partícula na caixa. Então a gente pode reescrever isso aqui como n ao quadrado vezes E1. Então, n, o enésimo, aqui é um n, nossa, ficou horrível, mas aqui é o n, o enésimo nível de energia vai ter energia dada pelo nível n ao quadrado vezes a energia 1. Porque isso aqui é uma constante, a constante de Planck. O m é a massa da partícula, do elétron, não vai mudar também. O 8 é um número. E o L é o comprimento da caixa que a gente vai ter. Então, isso aqui tudo é um número. E a única coisa que vai poder mudar vai ser o nível de energia. Então, o enésimo nível de energia vai ter energia dada pelo nível n de energia ao quadrado vezes E1, que é esse número aqui. E aí, então, a gente teve a quantização, a gente quantificou, a gente deu valor aos níveis de energia que a partícula pode assumir nessa caixa. O que é quantização? Por que a energia da partícula numa caixa é quantizada? Porque ela só pode assumir valores específicos de energia. E quais são esses valores? São esses aqui, são os valores dados por esses níveis aqui. Então, para n igual a 1, vai ser h quadrado dividido por 8ml². Agora, para n igual a 2, vai ser 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4, vezes o E1. Que o E1 é tudo isso aqui. Para n igual a 3, vai ser 9 vezes E1. Então, a partícula só pode assumir valores de n inteiros multiplicados pelo primeiro nível de energia. Então, ela é restrita a assumir somente esses valores de energia. Por isso que a gente fala que a energia é quantizada. É isso aí.
Aí agora eu já volto com o desenho do diagrama de energia, que é bem clássico da gente falar dele. E é isso aí. Aí depois eu volto com o resto. Bom, beleza. Aí aqui a gente voltou com o nosso diagrama de energia. E aqui vocês podem ver que eu comecei meio mal, bem pequeno, maldito costume. E aí depois eu fui tentando aumentar a letra. Então aqui a gente tem a nossa caixa de comprimento L, certo? Então a caixa aqui tem comprimento L. E a altura dessa caixa vai ser a energia. Então quanto mais a gente sobe, maior é a energia. Então aqui a gente tem o nível 1 de energia, com o nível de energia mais baixo que a partícula pode assumir, o nível 2, o nível 3 e o nível 4. E como a gente tinha visto aqui, então a gente tem que a energia desse nível específico que a gente escolher vai ser o quadrado desse nível vezes a energia do primeiro nível. E isso explica o porquê que esse espaçamento entre os níveis de energia vai aumentando. Porque aqui o gap de energia, se a gente for ver, é 4 menos 1. Então é 3 e 1 o gap, a diferença, né? Daqui para cá. É a diferença de 3 vezes E1. No caso de E3 para E2 é 9 menos 4, ou seja, é 5 E1. Vai ser um gap maior, vai ser um espaçamento maior de energia. Nesse caso aqui do E4 para E3 vai ser 16 menos 9, ou seja, 7 E1. E isso vai aumentando. Para E igual a 5 vai ser 25 menos 16, certo? Que dá 9. Aí 9 E1. Então isso vai aumentando. Então é por isso que esses espaçamentos aqui vão aumentando gradualmente. E agora o próximo tópico para a gente falar vai ser justamente das funções de onda, a forma da função de onda que eu tinha representado aqui. Mas vamos dar uma pausa no caso aí e voltar a nossa atenção para a forma de que essas funções de onda vão adquirir dentro dessa caixa. Então a gente viu que para metade de um comprimento de onda, né, para n igual a 1, a forma da função de onda vai ter essa característica aqui. Nesse caso aqui, vai ser para n igual a 2, exatamente que nem a gente tinha visto aqui com as cordas, né? Que vai ser um comprimento de onda inteiro. Então, isso aqui é psi, essa letrinha grega aqui chama psi, ou si, eu não sei a pronúncia de novo. Então, psi 2, né? E aqui, para o nosso terceiro caso, que são 1,5 comprimento de onda inteiro, ou 3 metados, a gente vai ter essa carinha aqui. E aí, talvez, já só adiantando perguntas, como é que a gente faz para saber como é que a partícula vai estar aqui embaixo? Ela não vai, porque isso aqui é a função de onda, e não é o quadrado do módulo da função de onda. A gente pode descobrir a probabilidade de uma partícula estar em uma determinada região, no caso aqui na caixa, com o quadrado do módulo da função de onda. Isso aqui é só a função de onda. Se a gente tirar o quadrado do módulo disso aqui, a gente não vai ter essa porção para baixo, isso aqui vai subir. Por isso. E, bom, só adiantando a pergunta, eu vou explicar isso aqui em mais detalhes em próximos vídeos. E agora, só para matar aqui, um exercício de aplicação, só para a gente contextualizar. Já retorno também com o nosso exercício para a gente bombar o cérebro. Retornamos aqui então com nosso primeiro exercício. E, bom, então nosso primeiro exercício aqui é relacionado a uma partícula confinada por uma caixa. E aqui ele pede para achar a energia do estado fundamental. Isso aqui é importante também, que eu também acabei esquecendo de comentar. O estado fundamental é o estado de menor energia que um sistema pode assumir.
certo? Então, por exemplo, no modelo atômico de Bohr, né, o clássico que a gente aprende na escola, eu vou estar mostrando aí na tela, o primeiro nível de energia, o N igual a 1, seria o estado fundamental do sistema, no caso, o átomo de hidrogênio. A configuração de mais baixa energia que o sistema pode se encontrar. Então, esse é o estado fundamental, que é representado por N é igual a 1. Esse N aqui, só para adiantar também, é o número quântico primário, né, ou principal. E, bom, aí ele fala, acha a energia do estado fundamental, ou seja, N igual a 1, e os dois primeiros estados excitados de um nêutron confinado numa caixa unidimensional de comprimento L é igual a 1 vezes 10 a menos 15 metros ou 1 femtômetro, aproximadamente o diâmetro de um núcleo atômico. Bom, e é bem interessante que ele dá esse parênteses aqui nessa explicação. Por quê? Porque se a gente não tivesse isso aqui, ia ficar um pouco abstrato, né? Tá, a gente fala, dá para calcular isso aqui, realmente dá lá com as formulinhas, dá para calcular, mas para que que a gente vai querer fazer isso? Não, não tem muito sentido, parece que fica abstrato, né? Mas ele dando essa informação aqui, que essa medida aqui do comprimento da caixa, que é justamente o diâmetro de um núcleo atômico, pelo menos aproximadamente, a gente consegue ver que isso tem certa aplicação na natureza. Porque aqui o que a gente está fazendo? A gente está pegando um núcleo atômico, modelando ele como uma caixa, certo? Então, um nêutron estaria confinado dentro desse núcleo atômico, dentro dessa caixa, porque ele não vai ter energia para sair desse núcleo, porque o potencial nas fronteiras, nas laterais da caixa ou nas fronteiras desse núcleo, como você preferir, é muito alto. A gente aproxima para o infinito, esse potencial seria infinito, por isso que ele não conseguia sair. Por que que ele não consegue escapar? Por conta da interação forte, da força forte. E a gente já falou isso também na página do Facebook e no site da interação forte. Como a interação forte prende muito os núcleos, né, os prótons e os nêutrons dentro do núcleo atômico, o potencial seria muito alto. Ia ser muito difícil para o nêutron conseguir escapar. Então, numa aproximação, seria infinito esse potencial, numa aproximação. Aí, lógico, que pode acontecer dele sair, justamente porque o potencial não é infinito. Uma partícula alfa, né, que são dois prótons e dois nêutrons, consegue sair do núcleo atômico pela radiação alfa, pelo efeito de tunelamento quântico. A gente vai falar isso mais para frente. Mas a gente, numa aproximação, considera esse potencial como infinito. Aí, se o potencial for infinito, a gente assume lá o modelo da partícula confinada numa caixa, né, que os potenciais dos lados da caixa são infinitos, que nem a gente tinha falado, e aí modela para achar essas energias aqui que ele está pedindo. Então é interessante que ele dá esse parênteses aqui, porque ele mostra uma certa aplicação na natureza, né? Que a gente trabalha muito na física com modelagens, certo? A gente pega situações e modela de acordo com um comportamento específico, que nem também a gente vai falar mais para frente do famoso modelo do oscilador harmônico na mecânica quântica. Porque, bom, na verdade eu vou falar isso mais para frente. Bom, vamos continuar aqui. Ele fala: faça um diagrama de níveis de energia para o sistema e calcule o comprimento de onda da radiação eletromagnética emitida quando o nêutron realiza uma transição de n igual a 2 para n igual a 1, n igual a 3 para n igual a 2 e n igual a 3 para n igual a 1. Tá, então vamos por partes. Vamos começar pelo exercício A. Então deixa eu pegar um lapisinho. Então aqui A. Perdoem aqui a letra, porque escrever com o mouse vai ser meio complicado. Mas vamos lá. A gente viu que a energia, a enésima energia, né, o En de um sistema, de uma partícula confinada numa caixa, vai ser dado por N ao quadrado vezes o H ao quadrado, que é a constante de Planck, né, dividido por 8 vezes a massa da partícula que a gente está considerando, vezes o comprimento da caixa ao quadrado, que nem a gente mostrou na última parte do vídeo. Beleza, então a gente tem isso aqui. A massa do nêutron, eu não lembro de cabeça, eu vou pegar o valor e já vou colocar aqui.
O N é 1, né? Porque ele pede a energia do estado fundamental. N igual a 1. Aqui, ó. N igual a 1. Então, E1 vai ser 1 quadrado. A constante de Planck é aproximadamente 6,626 vezes 10 a menos 34. Essas unidades aqui tudo no sistema internacional. Dividido por 8. Aí a massa do nêutron já vou colocar aqui também. Vezes o L ao quadrado, que é o comprimento da caixa. Que vai ser 10 a menos 15 metros ao quadrado. Então a massa do nêutron V lá é aproximadamente 1,67 vezes 10 na menos 27, isso em quilogramas. Beleza. Aí a gente vai pegar uma calculadora aqui, porque eu não sou de ferro. Então vamos lá, 6. Opa, faltou um quadrado aqui. Aí. 6,626 vezes 6,626. Isso aqui vai dar então 43,9. Tá bom assim. 8 vezes 1,67. 8 vezes 1,67 dá 13,36. Beleza. E agora a gente vai trabalhar com as potências aqui. Bom, 10 da menos 15 ao quadrado vai ser 10 da menos 30. 10 da menos 30 vezes 10 da menos 27 dá 10 da menos 57. 10 na menos 57. Aqui embaixo, beleza. Aqui, o 10 da menos 34 ao quadrado vai ser 10 na menos 68. Beleza. Aí, isso aqui é uma vírgula, não é um sinal de vezes, né? 43,9. Então, vamos lá, 43,9 dividido por 13,36. Isso aqui vai dar 3,28. 3,28 vezes 10 na menos 11, né? Porque a gente tem uma divisão aqui de potência da mesma base, então vai subtrair os expoentes, menos 68 menos 57, fica menos 68 mais 57, que dá menos 11. Beleza, isso em joules, porque está tudo no sistema internacional de unidades. Legal, agora se a gente quiser dar essa resposta aqui em elétron-volt, a gente pode fazer a conversão. A gente pode converter, já que 1 joule... Opa, pera aí que isso aqui ficou meio estranho. 1 joule é aproximadamente 6,24 vezes 10 na 18 elétron-volt. Legal. Aí agora só a gente multiplicar isso aqui. 3,28, deixa eu dar uma secada nisso aqui, vezes 6,24, que dá aproximadamente 20,46. 20,46. 20,47, né? Melhor. 20,47 vezes 10 na 7, né? Que 18 menos 11. Multiplicação de expoente de mesma base. Vai somar aqui. Menos 11 com mais 18 dá 7. Dá 7. E isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever 2047 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que dá isso então? Bom, aqui tem uma vírgula. Aqui tem uma vírgula.
204.700.000 elétron-volt. Ou a gente pode escrever isso de outro jeito aqui, só para a gente explorar as unidades aqui um pouco. A gente pode escrever isso aqui em MeV, que é Mega Electron Volt. Aí a gente vai cortar 6 casos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser, a vírgula vai vir aqui. 20. 4, que na verdade é 204. 204,7 mega electron volt. Então essa é a energia do estado fundamental do sistema, certo? Vai ser a menor energia que o nêutron lá vai poder assumir. Então aqui vai ser a menor energia que o nêutron vai poder assumir lá dentro do núcleo atômico, que a gente considerou como uma caixa de comprimento 10 a menos 15 metros. Retornando aqui para a próxima questão, ele pede para a gente calcular o comprimento de onda dessas transições aqui. Bom, aí ele pede para fazer um diagrama dos níveis de energia para o sistema. Tá certo. Então a gente vai voltar naquele diagrama lá que eu tinha falado que é bem recorrente. A gente fazer ele, né, representar ele. Então vamos representar o diagrama aqui. O diagrama de energia, bem retinho. Então esse aqui vai ser o primeiro nível de energia, N igual a 1. Esse aqui vai ser o N igual a 2. Aí mais para cima a gente vai ter o N igual a 3. E mais para cima a gente vai ter o N igual a 4 e assim sucessivamente. Aí que ele pede do N2 para o N1. Então o nêutron vai representar o nêutron por uma corzinha roxa. Ele vai estar aqui em N2. Ele vai parar aqui no N1. Certo? Então ele está no nível de energia mais alto e vai vir para um nível de energia mais baixo. E para ele fazer essa transição, ele vai ter que ceder essa energia de alguma forma. E na forma que ele faz isso é emitindo um fóton. E é justamente por isso, através disso, que a gente vai conseguir calcular o comprimento de onda, tá, da radiação emitida quando o nêutron vai de uma camada de energia mais alta para uma mais baixa. O mesmo acontece para elétrons quando eles realizam os saltos quânticos lá nas órbitas de um átomo, lá no modelo de Bohr. Aí, beleza. Então ele vai fazer esse salto aqui do N2 para o N1, emitindo um fóton. E como é que a gente vai fazer para calcular o comprimento de onda? Bom, é relativamente simples. A gente sabe a energia desse nível, né, do N igual a 2. Então a gente sabe calcular isso aqui, o N2. E a gente já calculou o E1. Bom, o E1 a gente já tem, né? O E1 a gente sabe, como a gente tinha calculado aqui em cima, vamos pegar o valor em joules, que é 3,28 vezes 10 na menos 11. 3,28 vezes 10 na menos 11. Isso em joules. Beleza. O E2 a gente consegue calcular facinho. Porque lembra lá que a gente tinha visto? Daquela generalização lá que a gente consegue calcular o estado EN escrevendo como E1 vezes N ao quadrado, que nem a gente mostrou lá para metade do vídeo. Aí beleza, a gente tem o E1 e o N aqui vai valer 2, né? Porque é o segundo nível de energia. Então, N ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então é 4 vezes E1. Então é 4 vezes 3,28 vezes 10 na menos 11. E isso aqui vai dar 32, 8, 11, 12, 13. 13,12 vezes 10 na menos 11 joules. Beleza. Bom, aqui a gente achou a energia desse nível aqui. Não é o comprimento de onda ainda. Mas a gente então consegue já ter a energia do fóton, né? A energia do fóton vai ser a diferença desses níveis de energia. Porque se o nêutron estava aqui nesse nível mais energético e ele veio para o nível menos energético devolvendo um fóton
correspondente a essa diferença de energia, então a energia do fóton vai ser, vou escrever aqui, ó, energia F de fóton vai ser igual a ΔE, que vai ser o E2 menos o E1, certo? Isso aqui então vai ser 13,12 menos, vou escrever aqui, 13,12 menos o 3,28. Aí é lógico, isso aqui multiplicado pelo 10 dá menos 11. Então, a energia do fóton vai ser igual a 4, 10, 8, 12, 9,84 vezes 10 na menos 11 joules. Beleza, achamos a energia do fóton. Ainda não é o comprimento de onda do fóton. Bom, e qual que vai ser a sacada aqui? Vai ser a gente relacionar a energia do fóton com o comprimento de onda dele de alguma forma. Bom, eu já explorei esse conceito também em artigos passados, mas aqui só para retomar, a gente sabe que a energia de um fóton pode ser dada pela constante de Planck vezes a frequência, né? Essa aqui é a relação de Planck, beleza. Só que a frequência de um fóton pode ser dada da seguinte forma. A gente sabe da equação fundamental da ondulatória que V é igual a lambda vezes F, certo? Qual que é a velocidade de um fóton? É a velocidade da luz. Então é C. C é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Se a gente isolar a frequência vai ser C sobre lambda. A gente pode substituir isso aqui, e vai ser H vezes C dividido pelo comprimento de onda. Isso aqui são o produto de duas constantes. Isso aqui é a constante de Planck, isso aqui é a velocidade da luz. E bom, a gente tem, então, todos os valores conhecidos, a energia a gente sabe, o comprimento de onda a gente quer saber, né? É a variável que a gente quer saber, a constante de Planck a gente sabe e a velocidade da luz a gente sabe. Então dá para achar o comprimento de onda do fóton. Então, só para a gente deixar isso aqui mais limpo, vou escrever aqui embaixo. A energia do fóton vai ser igual a 9,84 vezes 10 a menos 11, que vai ser igual a constante de Planck, que é aproximadamente 6,626 vezes 10 na menos 34, vezes a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, de novo tudo na SI, dividido pelo comprimento de onda que a gente quer saber. Beleza. Bom, se a gente passar esse comprimento de onda multiplicando aqui esse valor dividindo, então o comprimento de onda vai ser, eu vou fazer essa conta aqui rapidinho, agora na calculadora, porque complicou um pouquinho. Vamos lá então. 6,626. Opa. 6,626 vezes 3 dá 19,878 dividido por 9,84. Isso aqui vai dar aproximadamente 2. Então vamos voltar aqui. Isso aqui é aproximadamente 2 vezes 10 na menos 34 vezes 10 na 8 vai dar 10 na menos 26. Só que a gente ainda tem esse 10 na menos 11 aqui. Como é que a gente faz para se livrar dele? Multiplica os dois dados por 10 na 11. Aí fica 10 na 11 vezes 10 na menos 11. Anula, né? Dá 10 na 0, que dá 1. E desse lado aqui, multiplicando por 10 na 11,
o comprimento de onda, portanto, vai ser aproximadamente 2 vezes 10 na menos 15 metros. Achamos o comprimento de onda do fóton emitido. E aí a gente faz exatamente a mesma coisa para as outras transições que ele pede, né? Aqui no caso de N3 para N2 e de N3 para N1, é exatamente o mesmo raciocínio que a gente usa. E eu não vou fazer porque senão eu vou acabar me estendendo muito aqui. E não é essa a ideia do vídeo. Mas é basicamente isso, então. É uma aplicaçãozinha básica, né? Do caso na partícula confinada numa caixa. Há outras aplicações, tá? Essa aqui é mais simples, a mais basicona. Mas é isso aí, então, que eu queria mostrar para esse vídeo. E aí, se vocês gostarem do conteúdo, por favor, deixem um feedback aí para mim saber se esse tipo de vídeo aí vocês gostam ou não. E aí, qualquer coisa, eu continuo essa série de vídeos aqui, beleza? Então, eu agradeço muito a todos que assistiram, obrigado e siga curioso.